Ei, bem-vindos aqui a mais um vídeo na NS Academy, né, cara? Olha só, hoje eu vou falar sobre dois educadores financeiros que ocupam territórios opostos, mas no mesmo assunto. E eu vou começar falando assim, gente, a pessoa deixou a sandália dela aqui. Será que ela vai? Porque se tá deixando, ela vai escalar ou ela tá sobrevivendo? Afinal de contas, tem quem quer investir dinheiro, mas às vezes tem que antes, né, sobreviver. Então a gente vai entender um pouco disso aqui, galera, porque ó, educação financeira não é neutra. Nós vamos entender que dinheiro é assunto e território é identidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A realidade de quem escuta a audiência muda o game que a pessoa vai jogar, tudo bem? O que eu quero mostrar hoje no papo de hoje? Quem fala sobre finanças não necessariamente fala sobre sobrevivência financeira. Quem fala sobre ganhar dinheiro nem sempre fala sobre aquele cara que está ali lutando para pagar o aluguelzinho. Então a linguagem vai definir o público e esse público vai definir o território. Beleza? Vem com a gente porque nós começamos como? Este é mais uma vez para você fixar sobre o nosso território. Então vamos lá, ó. T, a fórmula. T é igual a E, que é a essência, que também é energia, tudo bem? Mais recorte, que é a parte que você decide o quê? Da luz. Então o holofote está aqui, essa parte você decide, é o recorte que vai fazer dentro daquilo que, da tua essência, do que você gosta, enfim. Mais linguagem, que é o tom, né? Que é o símbolo, são os rituais, então que está ligado ao quê? Ao recorte e à sua essência, mais o posicionamento simbólico, não é isso? Isso alinhado gera um território claro, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, fase financeira, sem dúvida alguma, que é um recorte. Peraí, passei direto? Não, já passei aqui. O que nós vamos ver aqui hoje? Que a questão financeira, mas a fase em que encontra-se a audiência, ela é de fato o recorte estratégico que a gente vai perceber nos dois casos, tá? A gente tem um caso de estabilização, é onde o creator que nós vamos analisar, o território dele, ele busca organizar, busca fazer a pessoa sair do vermelho, literalmente a respirar, a pessoa a realmente sobreviver com o que ela ganha, porque não tem como alguém pensar em multiplicar sem antes estabilizar. Agora aqui não, a gente vai ver que o outro pensa em quê? Investir, alocar, crescimento, multiplicação. O recorte da fase financeira da pessoa, ele é o que vai definir a estratégia de cada um dos creators, e é isso que nós vamos ver aqui hoje, beleza? Por quê, gente? Porque explicar finanças, pode subir, pastor, vai subindo, pastor, porque é isso aí, parou aí. Porque explicar finanças, ele é amplo demais, afinal de contas, território também tem a ver quando você escolhe a fase da jornada que se encontra a pessoa que você quer atingir, a mente que você quer ocupar. Por isso que nós vamos ver que tem dois creators aqui que têm pedagogias diferentes para quê? Fases diferentes. Enquanto um fala de estabilização, outro fala de multiplicação, mas ambos falam de finanças. Por quê? Porque conteúdo genérico sobre dinheiro vira ruído, amigo. Vira só aquele papo de cara que não entende muito bem, que só lê a frase principal da matéria, né? Aquele que te ensina de forma aleatória, não. A gente vai ver que os caras aqui pegaram por fase. Vem comigo, então vamos lá pro primeiro. Quem é ele? Thiago Nigro. Afinal de contas, ele é mais do que um amigo, ele é um primo. Né? Nossa, que piada horrível, né? Primo rico. Né? É o primo rico. Você tem um primo rico? Cara, e vou falar uma coisa pra você. Se tem alguém que eu gosto, é esse cara aqui, tá, velho? Porque esse cara é um cara de verdade, é um cara que ensina mesmo, tá? Eu tô falando assim porque eu conheço o Thiago. O Thiago é um cara que é do bem, mas é muito mais do que do bem. É um cara que sabe o que ele fala. Ele é um cara que ele é visionário ao extremo. Eu já tive a oportunidade de ter muitos papos com o Thiago, e mais que isso, é um ser humano incrível, que não solta a mão de ninguém quando a pessoa está no vermelho, ou a pessoa está lá embaixo, como eu já estive um dia, não financeiramente, mas emocionalmente, ele esteve lá comigo. Então, Thiago,
É um prazer muito grande estar falando da tua essência, mano. Porque se tem uma coisa que o Thiago carrega muito claro é disciplina e método. Disciplina e método ajuda a tangibilizar aquele que tem ambição. Mas é uma ambição comum? Não, é uma ambição estruturada. É uma ambição que está posicionada num projeto. O Thiago, ele vai falar de prosperidade como um projeto, não de algo que vai acontecer da noite para o dia, igual muita gente faz por aí. O Thiago vai falar de forma clara, de forma posicionada e de forma coerente, porque a essência do Thiago é esse. Ele é um nerd, né, gente? Com todo respeito. Quem gosta das cartas Pokémon tem que ser nerd, né? Não, é verdade. Então, assim, o Thiago é um nerd. O Thiago realmente é um cara estudioso, fala outros idiomas, é um cara visionário, é um cara que realmente está sempre antenado. Ele tem uma facilidade de explicar também finanças como poucos. E se você não sabe, nossa relação vem muito antes, quando o Whindersson fez lá o trabalho lá com a XP, né? Ele foi um educador e ele traz essa proximidade, porque o primo já é esse posicionamento, mas sempre com disciplina e com método. Pode ver, o Thiago sempre foi um cara de fazer jornadas. Por quê, gente? Porque quando você vai fazer uma maratona para quem está no vermelho sem oxigênio, isso é um erro. Agora, quando você vai fazer uma maratona com alguém que quer crescer e multiplicar, isso é posicionamento. Entendeu? Isso é ambição estruturada. Isso é mostrar que existe um projeto, existe uma lógica por trás. E também está conectado à essência desse garoto chamado Thiago Nigro. E aí qual que é o recorte que ele tem a linguagem? O recorte dele, gente, multiplicação patrimonial. Ele não vai falar de sobrevivência, vai falar de multiplicar, de você multiplicar o patrimônio que você tem, de você realmente, cara, entender que riqueza não é sorte, ela é estratégia repetida. Ele fala com quem quer expandir e não somente se organizar. A linguagem dele é focada em quê? Números, método, estratégia, horizonte de décadas. Pensa comigo, gente. Ele fala de performance, de constância. Ele fala de longo prazo. Ele fala na promessa dele, a linguagem é liberdade financeira construída. Pode subir a ler. Liberdade financeira construída. Ele ensina, mais do que isso, ele ensina como você crescer, né? Multiplicar, mas também como você pensar. É isso. Ele te ensina como você pensar a longo prazo. Ele ensina como você deve se esforçar hoje, né, para sair sem cortar o cafezinho, né, isso que ele fala, né, do 0 ao milhão. Como? Tendo um pensamento a longo prazo, porque quem pensa no mês paga a conta. Agora, quem pensa em décadas constrói patrimônio. É isso que ele focou. Porque, pensa comigo, quem pensa no agora, paga a continha. Agora, quando eu começo a pensar no futuro, eu estou pensando em construção de patrimônio. Então ele não apenas te leva a agir, mas também a pensar de forma diferente. E essa linguagem dele acaba também selecionando o público com quem ele vai falar. Entende como tem coerência a partir da essência do recorte da linguagem do meu amigo Thiago Nigro? Beleza? E aí gera um posicionamento simbólico, gente, que é investimento, crescimento, multiplicação. Ele vira referência, galera, quando o desejo da pessoa é acelerar. Ele passa a ser aspiracional porque aqui ele sobe a régua dele, porque é prosperidade aspiracional. É o cara que quer tornar mais rico. É o cara que quer multiplicar aquilo que ele tem aqui guardado. É aquele cara que está disposto até a guardar para multiplicar. Então é uma aspiração. E qual que é o ativo dele, gente? Clareza de quê? De método. A grande sacada do Thiago, gente, é que ele é extremamente claro e fundamentado naquilo que ele propõe para a audiência dele. Ele propõe a você ter disciplina e a ter método. Ele não vende o crescimento, igual muitas vezes os day trades aí vendem, da noite para o dia. Não, ele mostra um método. Ele mostra principalmente uma racionalidade, que é o que a gente chama de logos, né, dentro da comunicação, que é uma lógica de crescimento. Ele é muito claro nisso. Então, ele, para mim, ele é um grande case. Então, Thiagão, você é um cara coerente, que realmente tem mostrado isso pra gente. Então, o Primo Rico aí é esse cara. Mas adianta falar de multiplicação com quem não tem, nesse momento, sequer a sustentação? Não adianta. Para isso, nasce Nath Finanças.
ela fala de mercado financeiro também, galera. Opa, quebra não, Jeff. Jeff precisa de ajuda aí, porque se quebrar a empresa, entendeu? A cadeira pode quebrar o custo depois, entendeu? Mas tudo bem. Gente, o Jeff quase caiu, por isso que a câmera deu uma balançada aí. E aqui assim, é verdade, entendeu? Por quê? Porque ele não estava... Não, vai subindo não, meu filho. O pastor também errando ali, querendo quebrar o professor. Gente, o que acontece? É que ele, nesse momento, pensou na conta. Igual eu estou pensando em umas contas que eu tenho que pagar aqui, que se você não vir estudar na NBC, pelo amor de Deus, chega perto. Chega perto. Eu estou aqui nesse horário gravando para que você entenda que vem para o NBC, Non-Stop Business Creator. Afinal de contas, aqui a gente não vende a teoria, não, a gente vende aquilo que a gente já colocou em prática. Sacou? Pra você ver, a minha energia é essa, eu amo dar aula. Tô aqui esse horário, quantas horas são, Alex? Deixa eu olhar aqui no meu relógio, que quase 11 horas da noite, porque eu tenho um Rolex da Michael Kors. Tem como ter um Rolex da Michael Kors? Tem. Sacou? Depois eu falo a coerência, entendeu? Mas eu quero que você preste atenção e que você não caia mais, Jeff, na cadeira ali, que você possa sustentar para multiplicar, tá bom? Dá bem, né, amigo? Balançou, mas não caiu. Afinal de contas, aquele que tem estrutura pode até sofrer um impacto, mas ele sabe se segurar, né? Não, assim, ó, é a realidade e a vida, amigo, de quem tá lutando para sobreviver. Não adianta eu vir falar com um cara que tá ali lutando para pagar o aluguel, para pagar as contas dele, meu amigo, sobre multiplicar. O que ele quer, na verdade, é fazer a conta dar, meu amigo. Ele quer, na verdade, fazer o quê? Sobreviver. Afinal de contas, ele quer ter dignidade antes da performance. E quem entendeu isso foi a Nath. A Nath Finanças. Porque ela não fala de apenas finanças, ela fala de inclusão financeira. Ela fala de ensinar finanças para você, que inclusive nesse momento luta para sobreviver. Afinal de contas tem mercado. Eu vou te ensinar. Ela traz isso aqui muito, muito claro. Ela não fala do topo, ela fala do chão. Até porque, gente, não adianta a gente falar de ações para quem não consegue sequer pagar o aluguel. Não adianta eu falar de ações para quem sequer não consegue vislumbrar o dinheiro para o próximo mês. Sacou? Essa é a Nath. E aí como que ela faz? Qual que é a energia dela? Vai ser o que, gente? Acolhimento. Vai ser um acolhimento muito mais que isso, um acolhimento prático. Sem performance, cara, sem fantasia. Ela vai falar da verdade. Ela vai falar realmente de inclusão. Ela vai falar a linguagem daquele que quer de fato, como a gente pode ver na linguagem, que quer o quê? Estabilizar financeiramente. Enquanto um recortou para quem quer crescer, multiplicar, o outro recortou para quem quer estabilizar. Existe certo e errado, existe o quê? Existe posicionamento claro, que gera território claro. O que eu quero mostrar para vocês? A linguagem dela, sem jargão, cara, é cotidiano popular, é exemplo de vida real. Ela traduz o mercado para a vida. Ela traduz para quem sequer pode entender alguma coisa o que é um mercado para você que está lutando para sobreviver. Porque antes de multiplicar, é preciso aprender a manter. Entende? Oposição de cada um, o território. Enquanto o território dela é a autonomia possível, não é glamour. O território dela é um recorte, fruto da essência de quem não apenas quer te ajudar a sobreviver, mas como alguém que sobreviveu e conseguiu. Alguém que tem um relacionamento porque ela está próxima, ela é empática. E isso não faz ela pior e nem melhor do que o negro. Entende o que eu estou falando para vocês? É só uma questão de coerência, o recorte, a linguagem, a promessa dela. É organizar para quê? Para você respirar. O que ela te ensina é organizar uma vida, como diz meu pai me ensinou muito isso também. Meu pai era o cara que falava assim, ó, Alec, o dinheiro não aceita desaforo. Meu pai não sabia ler e escrever, cara. E nem falar meu nome, né? Ele chama de Alec, é Alex. E aí, mas meu pai era um exímio administrador. Meu pai me ensinou muito, muito mesmo. E ele me falava assim, Alec, o lucro não está no quanto você ganha, mas no quanto você gasta. Se você não aprender a organizar no pouco, não adianta ganhar muito. Você vai ser desorganizado do mesmo jeito. Sabedoria popular. Mas meu pai era o cara real.
Meu pai era o cara que contava, ele jamais gastou e com isso ele aposentou aos 50 anos. Como? Ele fez a aposentadoria dele com aluguel e ele fez principalmente com os desejos que ele aprendeu a limitar. E tudo bem, a vida dele foi feliz, morreu feliz, tenho certeza, porque ele deixou um legado muito grande. Então, olha como a Nath Finanças é tão importante quanto o Thiago. Sabe, é uma questão de você ser coerente, é você saber de fato qual território você quer ocupar. E aí eu digo, qual que é a associação automática? Quando eu penso em Nath, ela é lembrada quando a dor é bagunça e culpa. Por quê? Porque ela organiza. Porque ela traz uma possibilidade real de eu ter dignidade antes de eu ter crescimento. O ativo nesse caso dela é linguagem de pertencimento. Eu me sinto pertencente, eu me sinto abraçado pelo mercado financeiro, embora eu não tenha que investir, mas eu preciso sobreviver, eu preciso entender sobre planejamento. A começar não pelo planejamento patrimonial, mas a começar pelo planejamento dos gastos. Saca? Olha a sensibilidade da Nath, foi. Então, educação financeira que exclui, não educa. Então ela não exclui, pelo contrário, ela estabiliza e faz você se pertencer. Olha como cada um ocupa seu espaço. Como a gente pode ver, o Thiago ensina a expandir, a Nath a sobreviver de forma digna. Um fala de ambição, o outro fala de base. Um fala de multiplicação, a outra fala de estabilização. Qual que é a regra aqui, gente? Coerência com a fase que cada um está vivendo. Enquanto ele ensina a multiplicar, ela ensina a respirar. O erro seria a Nath tentar ser uma investidora sofisticada. Isso seria um erro. Não vai falar de investidora sofisticada falando para o outro civilizar. O erro seria o Thiago trazer uma ideia, virar um organizador de boleto. Não. A questão aqui é a coerência. Cada um respeita a fase da sua persona, do seu cliente. E com isso, galera, vai passando aí para cima, a gente entende que território é também você escolher quem você decide não atender. O Thiago decidiu não atender a galera que precisa de sustentação. A Nath escolheu não atender o cara que quer multiplicação. Se não dá para responder claramente qual problema seu conteúdo resolve em 7 dias, essa é a pergunta que eu te faço, qual problema seu conteúdo resolve em 7 dias? Se você não consegue responder, sabe o que tem aí? Um erro de recorte. O seu recorte está fraco. Por isso que eu te proponho fazer esse exercício. Tá certo? Muito mais. Aqui eu trouxe para vocês hoje um território que ele tem um recorte na fase da audiência. Diferente dos outros recortes que eu trouxe para você até então. Mas se você quer aprender mais, você fica com a gente, curte, comenta, compartilha, manda pra galera aí para entender, para o seu amigo falar, poxa vida, não tá dando certo na rede. Claro. Tá errado. Tá confundindo essência, linguagem, tudo certinho. Entendeu? Inclusive, a próxima eu vou analisar 2 caras também top, próxima aula. Mas só semana que vem você tem que vir. Agora, para você acelerar tudo isso, se você quer, de fato, entender que a sua audiência possui um ativo que você pode faturar com as redes, não somente como não somente como influencer, não, mas principalmente como especialista, vem para o NBC, que é o nosso programa Non-Stop Business Creator, onde a gente te mostra exatamente como colocar isso em prática dentro do teu nicho. Então, como você pega, de fato, qual que é a sua essência, qual que é, de fato, o seu recorte e como você passa a ocupar na mente das pessoas um lugar mesmo, que ao falar, ao te ver, ele vai lembrar daquilo que você faz. Quando eu falo Nath Finanças, eu lembro de sobrevivência, eu lembro de finanças que têm vida real nesse momento. Quando eu olho para o Thiago, eu falo de crescimento, de expansão. Quando eu olho para o Thiago, eu falo de casa grande. É o casa grande que ele está construindo, né, gente? Gente, será que ele vai comprar? Ei, para ir lá na casa dele, sabe que lá dentro tem Uber? Tem que ter Uber. Para ir da sala para o banheiro? Tu é doido, eles começam a mostrar que a obra demora uns 3 dias para chegar num canto ao outro da sala.
Agora, falando agora pra vocês, né? Como tá, deu pra aquela obra, né? É. Haja dinheiro. Multiplicou o tamanho da casa também. Você viu o piso? Vamos trocar o piso. Rapaz, um negócio que não tem é obra. Sabia? Não, obra, falando pra vocês, eu construí uma casa, rapaz, obra nunca acaba, parecia a obra da igreja. Ei, é por isso, sabia? O Thiago, tu fala um negócio pra você, cara, depois esse negócio você tá confundindo a obra da sua casa com a da igreja. Não tá parecendo a obra da igreja, pastor? Fez assim, ó. Ele é o único pastor que filmava. Pode falar não, né? Deixa quieto. Enfim, fica aqui na Nessa Academy. Ai, meu Deus do céu! Quebra nada não, pelo amor de Deus, sustenta a caneta pelo menos. O Thales vai vir aqui, vai brigar, dona Lídia. Vem, gente, depois vamos lá, peraí, deixa eu correr ali, porque eu tô precisando ver se pagar uns boletos, que eu tô nessa fase. Eu tô mais pra Nath Finanças do que pro Thiago Nigro. Ei, mas isso é um posicionamento que eu tenho que mostrar que eu moro em Alphaville. Em Alphaville a gente tem que ser rico, tem que ter Porsche. É porque eu não comprei a cota da minha ainda. Aqui você sabe como funciona Alphaville, né? Uma Porsche tem 365 donos. Cada um pega um dia para gravar o conteúdo pro ano inteiro, para mostrar que é rico, para os outros tá acreditando, né? Não, meu filho, tem gente que tem dinheiro mesmo aqui. Tem muitos. Marcos tem dinheiro, Samuel tem dinheiro, tem dinheiro, Thiago Nigro tem dinheiro. Mas eu, nesse momento, eu só tenho a boa vontade para dar aula nesse momento. Por quê? Porque eu sou um cara muito mais ligado. Aí, papai, tem que ir pra Palmas, é voo que paga. Entendeu, Ale? É voo que paga. Eu vou pegar um curso de como conseguir pagar pensão ultimamente.